Shalom Adonai, amados do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs. Como estão? Como foi a semana? Como tem sido os dias de vocês? Sei que não está sendo fácil, sei que a vida tem sido dura, tem sido complicada. Os processos de cada um, de maneira específica, têm sido difíceis, eu sei. Mas, amado irmão e amada irmã, o Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá graça para não contaminarmos a nossa vida, para termos nojo até daquele que finge ser cristão, daquele que se veste como tal, mas não pratica. O Senhor não nos deixa contaminar, o Senhor não nos deixa enganados. Mesmo que algumas vezes a gente fique em dúvida, tudo o Senhor esclarece. Eu meditando hoje no livro de Judas, acabei de ouvir o livro de Judas, eu digo, sabe, amado irmão, o Senhor não nos deixa enganados. Ele se revela a nós. E Ele não quer que nós andemos indiferentes. Porque não é com a indiferença que a gente supera as coisas da carne, as coisas do mundo. Não. É andando com atenção, focados, com os olhos fitos nele, no Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque Ele é a verdade que liberta. E a palavra dele diz que a verdade liberta, certo? Que nós conhecemos a verdade nos liberta. Mas por quê? O conhecimento da verdade direciona a nossa visão. O conhecimento da verdade esclarece aquilo que é e aquilo que não é para ser vivido. Amado irmão e amada irmã, mais uma semana se concluiu. Estamos vivendo agora o sábado do Senhor, nossa renovação, nosso descanso para a honra e glória do Pai. E foi mais uma semana de luta, que exigiu de nós perseverança, que exigiu de nós esforço, luta, como sempre. Mas, amado irmão, como tem sido o processo para você? Como você tem enfrentado o processo? Como eu disse, não está sendo fácil para ninguém. Mas como tem sido para você? Porque mesmo não sendo fácil para ninguém, cada um enfrenta o processo de uma maneira. Cada um tem uma dificuldade específica. Mas a palavra de Deus ensina-nos a suportar uns aos outros. Mas agora, como eu estou dizendo, não podemos nos contaminar, não podemos deixar que o mundo nos engane. Não podemos deixar que a palavra de Deus seja usada pelo ser humano. Pelo contrário, nós somos, na verdade, direcionados pela palavra. Nós não usamos a palavra. Mas quando nós passamos a usar a palavra, quando nós passamos a usá-la, e principalmente por meio dela, acabando com o propósito de nos aproveitarmos do que ela ensina para sermos beneficiados, a gente usa má fé. Isso é má fé. Isso é uma conduta totalmente repreensível. Amado irmão, eu não sei como você tem vivido a tua fé, eu não sei como você tem vivido a tua vida, como você tem escolhido viver. Mas a palavra de Deus diz que a verdade liberta. E ela te liberta não para você estar livre e fazer o que você bem quiser. Não. Ela te liberta para você ser livre e propagar a liberdade. E pregar a liberdade, ser exemplo da liberdade. Para que outros também busquem a mesma liberdade. Para que muitos conheçam através de nós a liberdade que Cristo nos dá. Só que o problema é, alguns recebem a liberdade e usam essa liberdade como subterfúgio para fazer aquilo que não deve. Para de repente corromper a própria vida e a vida de outros. Vivem o evangelho de maneira torpe. Eles
se deixam contaminar pelas mentiras do diabo. A verdade liberta, mas a mentira contamina. E olha, eu falo pra você, isso a gente não... Vou dar um exemplo das doenças. Por exemplo, uma gripe, ela é vírus. Você não tem como combater um vírus, você tem como evitar ser contaminado, porque você tomou os antivírus, as vacinas e tudo mais, certo? Eu estou dando um exemplo, entenda. Você toma as vacinas para fazer com que o teu corpo não seja contaminado. Então você prepara, você cria resistência no teu corpo para não ser contaminado. Só que aí eu falo, e no nosso entendimento, qual que é o antivírus? Para nossa mente, para nossa compreensão, qual é o antivírus? A mesma verdade que liberta. Porque o Senhor nos faz discernir aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Só que o que acontece? O problema é que tem algumas pessoas, como eu falei, que são libertos sim, são restaurados sim, mas depois se corrompem e usam a própria verdade para corromper. Usam a palavra de Deus de maneira torpe, se desviando e enfraquecendo o povo. Porque a palavra fortalece, sim, mas o diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Para você ver como que a palavra de Deus também tem o poder de fazer o contrário quando usada de maneira errada. Porque, como eu falei, a palavra de Deus tem poder, sim, mas você direciona o uso dela. É a graça do Senhor que nos dá a capacidade de fazer da maneira certa, de viver da maneira certa. Mas eu falo para você, meu amado irmão, não é algo que você escolhe. Não é algo que você escolhe. Eu escolho que eu vou ser isso, eu vou fazer isso. Entenda uma coisa. Nós vivemos sob um jugo espiritual. Se estamos sob um jugo de Deus, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas muitas vezes estamos ainda sob um jugo do mundo. O jugo do mundo é pesado. E eu digo para você, muitas vezes pessoas ainda no mundo querem pregar a palavra. Elas não fazem por maldade, mas ainda são confusas ainda em relação à palavra. Até leem a palavra, entendem alguma parte ou outra, mas não têm um discernimento total ainda, porque estão sendo libertas. Eu não estou aqui divulgando o que as pessoas fazem de maneira errada, não. Mas eu falo para você, muitas vezes, elas não fazem com a intenção errada, mas acabam confundindo e não esclarecendo. Eu falo que muitas vezes eu mesmo devo ter feito isso. Não estou dizendo que fiz ou que não fiz, mas eu digo, muitas vezes eu sei que nos processos da vida, em alguns momentos, de repente eu ministrei algumas coisas e de repente, depois de algum tempo, aquilo já não fazia mais sentido. A palavra de Deus nunca perde sentido. Então, amado irmão, entenda. A palavra de Deus, ela esclarece e liberta. Ela traz liberdade verdadeira. E como eu estou falando de mim mesmo, não estou falando de ninguém, eu estou falando dos meus erros também. Mas eu digo para você, é um processo. Nós crescemos, vamos amadurecendo. E muitas vezes, como eu falei, de repente alguma coisa que eu fiz errado lá atrás, hoje eu já não cometo os mesmos erros. Hoje eu não falho da mesma maneira. Hoje eu não tenho a compreensão deturpada, escurecida, vamos dizer assim, obscurecida, confusa. Não. Hoje eu tenho mais clareza. Só que o que acontece? A palavra de Deus, ela vai se revelando a cada dia. E muitas vezes nós achamos que, não, agora eu já cheguei na plenitude. E aí Deus se revela de maneira nova de novo e fala, o que você entende é muito pouco. Você ainda não conseguiu alcançar a plenitude do conhecimento, a plenitude do entendimento. Você ainda não tem sabedoria. A palavra de Deus nos direciona a entender isso. Então, amado irmão, nunca se ache plenamente sábio.
conhecedor. Você sempre vai andar em crescimento diante do propósito. Seja humilde. Eu reconheço que falhei muito, mas estou sempre à disposição para de repente conseguir dar as mãos para os irmãos que precisam, para ajudar a caminhar juntos, para crescermos juntos. Eu não sou o melhor entendedor, o maior entendedor, não. Mas eu estou crescendo. Não sou o mais maduro, não. Pelo contrário, amado irmão. Eu estou amadurecendo. Crescendo na graça e no conhecimento, conforme o que Jesus direcionou pela sua própria vida. Jesus, ele foi o homem mais sábio de todos. Foi o homem foi pleno em conhecimento, em discernimento, em estrutura, em maturidade e tudo mais. Mas o que acontece, amado irmão? Mesmo sendo pleno, mesmo sendo o mais sábio dentre todos, ele foi humilde. Ele nunca falou que, não, tem pessoas mais sábias do que eu. Não, ele não disse isso. Pelo contrário, ele demonstrou a sua sabedoria com as suas atitudes, com toda a humildade, porque ele ensinou a humildade. Mas, amado irmão, ele disse que a verdade liberta. Se a verdade liberta, é porque nós precisamos ser libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que nos liberta. Então, amado irmão, a cada dia nós vamos conhecendo mais da verdade. E a verdade vai nos libertando. Ainda eu conheci a verdade e estou liberto. Não. A verdade vai nos libertando, vai trazendo luz para o nosso entendimento, para entendermos que algumas atitudes ainda fluem de maneira errada e precisamos mudar. A verdade vai gerando libertação, vai gerando liberdade nas nossas vidas. Não é algo automático, não é instantâneo, não é micro-ondas, como eu sempre tenho dito. Não é algo que você coloca ali 3 minutos está pronto. Não é. É algo que vai produzindo liberdade em cada momento da nossa vida, em cada momento da nossa história. A gente vai discernindo, a gente vai entendendo o que a gente precisa. Não, olha, não é, a palavra de Deus diz isso e eu não posso fazer isso. Não dessa forma. Então, seja ministrado pela palavra todos os dias. Deixe a palavra te transformar. Não queira se transformar conforme a palavra pela tua própria vontade. Deixe ela produzir em você a transformação. Por isso que nós devemos nos renovar, transformar pela renovação. Transformar pela renovação do nosso entendimento. Para que assim possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre estou dizendo esse texto de Romanos 12. Mas eu falo, não adianta. Você vai falar, não, mas eu já conheço a verdade, eu já sou liberto. A verdade nos liberta todos os dias. Todos os dias ela vai nos conduzir a uma liberdade nova. Porque a gente vai trazendo, ela vai trazendo luz para o nosso entendimento para que mudemos atitudes específicas. Não deixe de ser liberto, amado irmão. Não se feche, se abra ainda mais para a palavra. Porque a palavra vai te conduzir a uma liberdade plena. Ninguém é plenamente liberto. Ninguém é plenamente livre para dizer, não, eu sou o exemplo. Eu sou a luz. Não, luz é Jesus. Ele é a luz. Ele nos fez luz para as pessoas. Mas não porque somos perfeitos, mas porque somos seguidores de Cristo. Porque vivemos por sua palavra. E muitas atitudes em nós são exemplo para as pessoas. Mas algumas atitudes em nós ainda precisam ser transformadas. É viver de transformação em transformação. Processo, amado irmão. Não se deixe estagnar, não se deixe paralisar no processo. Cresça na graça e no conhecimento continuamente, constantemente. E o Senhor vai conduzir teus passos. E vai abençoar a tua vida. Vai trazer novidades para você. Que Deus abençoe o teu final de semana, o teu sábado, te dê um descanso pleno e te prepare para o novo, porque amanhã começa um novo ciclo, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe, tenha um sábado extraordinário para você, tua família, teus amigos, todos ao teu redor. Seja a luz do mundo e sal da terra, seja a diferença
Não queira ser maior. Seja apenas aquilo que Deus te criou para ser, com toda a humildade e dependência total da graça do Senhor. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.